de João, capítulo 8, verso 32, contém uma das afirmações mais conhecidas e citadas de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta passagem é frequentemente usada fora de seu contexto original, sendo empregada em uma variedade de situações, tanto religiosas quanto seculares. Para compreender plenamente o significado dessa declaração, é essencial analisar o contexto em que foi dita, seu significado teológico e como ela se aplica à vida cristã e à busca espiritual. O Evangelho de João é singular entre os 4 evangélicos canônicos por seu estilo e conteúdo. Escrito com o propósito explícito de demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, ao crer, as pessoas possam ter vida em seu nome. João, capítulo 20, verso 31. Ele apresenta uma visão profunda e teologicamente rica de Jesus e sua missão. João 8,32 ocorre em um diálogo maior entre Jesus e os judeus, especialmente os fariseus, que questionam sua autoridade e identidade. O capítulo 8 de João começa com a famosa história da mulher adúltera, que é perdoada por Jesus. Depois desse fato, Jesus afirma ser a luz do mundo, João 8,12. Uma declaração que leva a um debate acalorado sobre sua identidade e autoridade. Durante essa discussão, Jesus fala sobre a natureza do discipulado verdadeiro, dizendo aos judeus que haviam acreditado nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. Para entender o que Jesus quer dizer com a verdade vos libertará, precisamos primeiro compreender o que ele quer dizer por verdade. O Evangelho de João, a verdade não é meramente um conceito filosófico ou factual. Em várias passagens, Jesus se identifica com a verdade e promete o Espírito da verdade, indicando que a verdade em questão é uma revelação divina e pessoal. Conhecer a verdade implica entrar em um relacionamento profundo e contínuo com Jesus, que é a personificação da verdade de Deus. A libertação que Jesus promete é espiritual. Os judeus com quem ele dialoga se ofendem com a sugestão de que precisam ser libertos, pois acreditam que, como descendentes de Abraão, nunca foram escravos de ninguém. Jesus, no entanto, esclarece que está falando sobre a escravidão ao pecado. O pecado, na teologia joanina, é uma condição de alienação de Deus, uma vida vivida em oposição à sua vontade. Jesus oferece libertação dessa condição por meio do conhecimento da verdade, ou seja, por meio do relacionamento com ele. O verbo permanecer é crucial para entender a condição dessa promessa. Permanecer na palavra de Jesus implica uma adesão contínua e fiel aos seus ensinamentos. Não é suficiente apenas ouvir a palavra ou aceitá-la superficialmente. É necessário viver segundo ela, permitir que ela molde toda a vida do discípulo. Essa permanência é a chave para conhecer a verdade de forma plena e, consequentemente, experimentar a verdadeira libertação que Jesus oferece. Do ponto de vista teológico, João, capítulo 8, verso 32, aborda várias questões centrais ao cristianismo. Eu vou citar 3 pontos muito importantes. Natureza da verdade. A verdade é pessoal e revelacional, centrada em Jesus Cristo. Não é relativa ou subjetiva, mas absoluta e objetiva, refletindo a própria natureza de Deus. Natureza do pecado e da escravidão. O pecado é visto como uma escravidão espiritual.
uma condição que prende os indivíduos em uma vida distante de Deus. A libertação do pecado é possível apenas através de Jesus. E o discipulado verdadeiro. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra de Jesus. Isso significa um compromisso contínuo com a transformação de vida. Na aplicação contemporânea, João 8,32 continua a ressoar poderosamente. Em um mundo onde a verdade muitas vezes é vista como relativa e subjetiva, a afirmação de Jesus desafia os crentes a buscar a verdade em sua pessoa e ensinamentos. A promessa de libertação ainda é profundamente relevante, pois muitos enfrentam várias formas de escravidão, sejam vícios, medos ou sistemas de pensamento que afastam de Deus. João 8,32 é uma afirmação rica e multifacetada que envolve o coração do Evangelho de João. A revelação de Jesus como a verdade de Deus e a promessa de libertação espiritual por meio do conhecimento e relacionamento com Ele. Esta passagem nos chama a uma vida de discipulado fiel, permanecendo na palavra de Jesus e a encontrar a verdadeira liberdade que só Ele pode oferecer. Ao refletirmos sobre essas palavras, somos convidados a aprofundar nosso relacionamento com Cristo e a permitir que sua verdade transforme nossas vidas. Vivemos em uma era onde a verdade muitas vezes é subjugada por narrativas mentirosas e tendenciosas. As redes sociais, a mídia, jornalistas, emissoras de televisão e até mesmo algumas instituições que deveriam ser baluartes da honestidade, frequentemente distorcem a realidade para atender a interesses específicos. Nesse contexto, João 8,32 ganha uma relevância ainda maior. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este versículo não é apenas uma promessa espiritual, mas um chamado à coragem e à convicção de levantar a bandeira da verdade. A era digital trouxe um acesso sem precedentes à informação. No entanto, junto com essa avalanche de dados, vieram também as chamadas fake news, a desinformação e a manipulação de fatos. Um exemplo disso no Brasil é a situação em que criminosos condenados em todas as instâncias por crimes de corrupção, de uma hora para outra, têm suas condenações anuladas. Instantaneamente, a imprensa corrompida e comprada entra em ação para fazer uma lavagem cerebral na cabeça da população, tentando justificar a impunidade. Em muitos casos, a verdade é ofuscada por narrativas fabricadas que servem a agendas políticas, comerciais ou ideológicas. Em meio a isso, distinguir o que é verdade do que é falsidade tornou-se desafio diário. Cito como exemplo o que fizeram com as vacinas da Covid-19, especificamente a AstraZeneca, que após inocular seu produto em milhões de seres humanos em todo o mundo, reconheceu um efeito colateral raro, ou seja, efeito nocivo ao ser humano. Durante a vacinação, se alguém ousasse publicar algo parecido nas redes sociais, era rotulado como negacionista e seus perfis eram imediatamente bloqueados. Investidores financeiros aproveitam esses momentos para ganhar dinheiro, comprando os veículos de comunicação que deveriam ser exclusivos de informação verdadeira, mas que na verdade são manipuláveis segundo interesses financeiros e de poder. É justamente por desejar e privar o povo da verdade que hoje os governantes do Brasil, juntamente com ministros desqualificados da nossa justiça, tentam regulamentar a internet, o que nada mais é do que ter o controle da informação. Ou seja, a população será alimentada com a verdade deles, dada pelas emissoras de televisão, dominadas pelo poder. Defender a verdade em tempos de engano exige coragem. Jesus, ao afirmar que a verdade liberta, não estava apenas se referindo a uma verdade teológica ou espiritual.
Mas há uma verdade que permeia todas as esferas da vida. Ele enfrentou os líderes religiosos de sua época que distorciam a lei para manter seu poder e controle, e chamou seus seguidores a viverem de acordo com a verdade, mesmo que isso lhes custasse caro. A convicção de que a verdade tem um poder libertador é fundamental para aqueles que desejam viver uma vida íntegra. A verdade traz liberdade porque ela dissipa as ilusões e revela a realidade como ela é. Isso não significa que a verdade seja sempre confortável ou fácil de aceitar, mas que ela é necessária para uma vida autêntica e plena. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que demonstraram coragem em defesa da verdade. Daniel, por exemplo, recusou-se a adorar falsos deuses, mesmo sabendo que isso levaria à cova dos leões. Os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, proclamaram a verdade do Evangelho com ousadia, mesmo enfrentando perseguições severas. Em uma sociedade onde a manipulação da verdade tem consequências desastrosas, como vimos em várias crises globais, a busca pela verdade não é apenas uma responsabilidade individual, mas um dever coletivo. Governos, instituições e cidadãos devem estar comprometidos com a transparência e a honestidade. No nível pessoal, viver pela verdade implica uma autoanálise constante e a disposição de corrigir nossos próprios erros. Significa falar a verdade com amor e ser um exemplo de integridade em todas as nossas relações. Essa postura não apenas nos liberta, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. A verdade, em sua essência, é a conformidade com a realidade. É a descrição precisa dos fatos, sem distorções ou manipulações. Na teologia cristã, a verdade é personificada em Jesus Cristo, que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Esta concepção aponta para uma verdade absoluta e objetiva, que transcende as variações culturais e temporais. A farsa, por outro lado, é uma distorção da verdade. Ela se manifesta em forma de mentiras, enganos e manipulações que têm o propósito de induzir os outros a acreditarem em uma falsa realidade. Farsas podem ser sutis ou flagrantes, mas todas compartilham a característica de criar uma percepção distorcida da realidade. A verdade tem a capacidade de iluminar, trazendo clareza onde há confusão. Quando uma farsa é confrontada com a verdade, as inconsistências e contradições da mentira tornam-se evidentes. A luz da verdade revela os detalhes que a farsa tenta esconder, desmontando suas estruturas. Farsas frequentemente são motivadas por interesses específicos, sejam eles de poder, controle, lucro ou ego. A verdade expõe essas motivações subjacentes, revelando as intenções daqueles que propagam a mentira. Isso não apenas descredibiliza a farsa, mas também alerta os outros para a manipulação que estavam sofrendo. A verdade é coerente e consistente com a realidade em todos os aspectos. Farsas, por outro lado, são frequentemente inconsistentes e contraditórias. Ao comparar as narrativas falsas com a verdade, as incoerências se tornam aparentes, revelando a fragilidade da farsa. A verdade pode ser verificada e corroborada através de evidências e testemunhos confiáveis. Quando investigada, a verdade se sustenta e é confirmada por múltiplas fontes. A farsa, ao ser submetida ao mesmo escrutínio, falha em apresentar evidências substanciais e cai por terra. A verdade tem o poder de transformar indivíduos e sociedades. Ao adotar a verdade, as pessoas passam a viver de maneira mais autêntica e ética, criando um ambiente onde a farsa não encontra lugar para se sustentar. A integridade pessoal e comunitária reforça a rejeição de mentiras e enganos. Meus amados irmãos e caros ouvintes, apesar de seu poder, buscar e manter a verdade pode ser um desafio que requer coragem e amor a Deus. Vivemos em uma era de sobrecarga de informações e desinformação, onde distinguir o verdadeiro do falso requer discernimento e senso crítico. A pressão social e as repercussões de confrontar a farsa muitas vezes desencorajam os fracos e incautos à busca pela verdade. No entanto, a perseverança na busca pela verdade é essencial para a integridade, justiça,
e comunhão com Deus. A verdade, como diz João 8,32, liberta, mas também desnuda as faças que nos cercam. Ao iluminar a realidade, expor motivações ocultas, demonstrar coerência, apresentar evidências e transformar vidas, a verdade destrói as fundações das mentiras. Em um mundo repleto de narrativas enganosas, defender e proclamar a verdade requer coragem e convicção, mas é um imperativo para aqueles que desejam viver em autenticidade e justiça. A verdade, ao desnudar a farsa, não apenas liberta, mas também pavimenta o caminho para uma sociedade mais honesta e ética. Em um mundo repleto de narrativas enganosas, levantar a bandeira da verdade é um ato de coragem e convicção. João capítulo 8, versículo 32 nos fala que a verdade tem um poder transformador e libertador. Defender a verdade exige esforço e muitas vezes sacrifício, mas é um chamado essencial para todos que desejam viver uma vida íntegra, autêntica e santa. Que possamos, com a mesma ousadia de Jesus, nos comprometer com a verdade em todas as esferas de nossa vida, sabendo que ela não só nos liberta, mas também como farol ilumina o caminho para os céus. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus eterno, Criador dos céus e da terra e de todo o gênero humano, graças te dou, meu Pai, por mais esta oportunidade, que eu considero um privilégio. Meu Deus, me sinto honrado de ser um canal de bênçãos, meu Pai, de ser um proclamador de boas novas. E nesta hora, ó Senhor, eu entro em intercessão, após ministrar a Tua palavra, após informar a todos os nossos irmãos e ouvintes que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que não existe outro meio de conhecer a verdade absoluta a não ser por Cristo Jesus. Nesta hora, Deus querido, eu venho num processo de intercessão, pois bem sei, Senhor, que quantos e quantos estão vivendo no engodo, no engano de Satanás. Ó Deus bendito, grande parte da humanidade nem sequer nunca ouviu falar sobre a verdade, pois vivem segundo as fábulas, segundo as informações distorcidas que assim são repassadas. Sejam por lideranças, sejam por governos estabelecidos ou até mesmo por religiões aparentes. Mas, Senhor, eu rogo a Ti que o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa ir através dessa palavra de encontro a estes corações, promovendo, meu Deus, um despertar, caindo, meu Deus querido, as barreiras, os obstáculos, aquilo que tem impedido os Teus filhos de conhecerem a verdade, aleluia, de conhecer o Teu poder, o poder libertador, o poder que transforma, o poder que regenera, o poder que estabelece ao homem a condição para um dia gozar a vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Cordeiro bendito que tira o pecado do mundo. Senhor, nesta hora, vai jogando por terra, meu Deus, as mentiras do diabo, as farsas de Satanás, as fantasias do inferno, meu Deus, aleluia. Caia por terra agora, no nome de Jesus, e que Teu Santo Espírito tenha acesso a estes corações, promovendo uma limpeza mental, aleluia, e fazendo com que eles possam gozar a alegria de conhecer a verdade em Cristo Jesus. Assim, meu Deus, eu abençoo a todos e declaro vitória no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem,
sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.